Na Parashá de Bereshit 36, nós estudamos sobre as gerações de Esav, na Parashá passada, né? Agora, nessa Parashá, nós estudaremos as gerações de Yaakov. E Yaakov, ele habitou na terra em que seu pai foi um estrangeiro, na terra de Canaã. Então ela já começa assim, já traz essa informação. No verso 2 fala assim, ó: estas são as gerações de Yaakov. Estas são as gerações de Yaakov. Estas são as gerações de Yaakov. Agora, obviamente, quando a gente começa a falar de gerações dentro da Torá, começa falando da genealogia sequenciada. O primeiro que nasceu, o segundo filho que nasceu, o terceiro filho. Só que aqui no verso 2, aqui fala: estas são as gerações de Yaakov, as Toledot de Yaakov, as gerações de Yaakov. Aí começa falando de Yosef. Yosef, tendo 17 anos, estava alimentando as ovelhas com seus irmãos. Por que que já não começa falando das gerações? Do primeiro filho, que era Reuven, e vem o segundo, e vem o terceiro? Não, fala de Yosef. Agora, por que então que a Torá, ela dá essa parada para falar de Yosef? A importância de Yosef, ela se dá durante a vida dele, durante vários acontecimentos. Como, por exemplo, ele tem alguns sonhos, e ele conta os sonhos dele para os irmãos. Agora, o que acontece? Os sonhos que ele tem beneficiam ele ou prejudicam ele? Prejudicam. Os sonhos dele vai prejudicar ele. Mas era um sonho muito bonito na visão dele, né? Ele ia governar sobre os irmãos, ele ia se destacar, né? Então, ele sendo o penúltimo filho, o 11º filho, e tendo sonhos de poderio e sonhos de receber as bênçãos da primogenitura, que seriam ganhar a maioria dos bens do pai e governar os irmãos, então fica uma coisa assim, sem lógica. Como é que o 11º filho ele está sendo tratado como um primogênito? E até aqui não aconteceu nada que desse essa valia para ele, desse essa importância para ele ser o primogênito. Nada. Aqui, por enquanto, não tem techuvá, não tem nada. Yosef aqui não tinha nada. Yosef aqui não tinha nada. Que o pai dava uma certa preferência para ele, mas nada. Obedecer quando é muito bem tratado, é muito bem premiado, é muito bem pago, é muito bom, é muito fácil. Para Yosef obedecer o pai que amava, que cuidava dele, que dava túnica colorida, dava a preferência. Aí é muito fácil de honrar o pai, ué. Eu quero ver honrar quando você não recebe, você não é o mais bajulado, você não é o mais... Mas ele não, ele era bajulado. O pai bajulava ele, né? Mas a Torá, ela sempre pontua aquilo que ela quer nos informar, ela sempre causa importância, ela chama a nossa atenção. Só que esse chamado de atenção, ele não é tão simples assim. Porque, ao mesmo tempo que a Torá ela pontua aquilo que é mais importante, ela esconde o máximo possível o que é mais importante. E ela te coloca dentro de um contexto, de uma história, onde a sua mente vai passear naquela história. E o que é importante ficou omitido. Então, a Torá trabalha dessa forma. Então, por isso que nós preferimos tratar esse ciclo trienal de 3 anos e meio no aspecto psicológico. Para a gente poder analisar essas importâncias que elas ficam omitidas, né? Então, de vez em quando a gente fala em profecia, em gematria, nível sódio e por aí vai. Mas aqui está assim: Yaakov habitou na terra em que seu pai foi um estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Yaakov. Yosef, tendo 17 anos, estava alimentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bilhá
e com filhos de Zilpá, as mulheres de seu pai. E Iosef trazia ao seu pai relatórios maus sobre ele. Aqui dentro tem muita coisa importante. Por exemplo, estas são as gerações de Jacó. Aí acontece uma interrupção. Aí começa a falar de Iosef, que tinha 17 anos, que alimentava ovelhas. Então, quando fala das gerações, fala dos filhos. Mas aqui no texto, estas são as gerações de Jacó. Aí a Torá para, ela muda de assunto e ela começa. Iosef, tendo 17 anos, estava alimentando as ovelhas. Vocês não acham isso meio estranho? Essas são as gerações de Jacó. Aí ela para, encerra ali o assunto e começa um assunto que não tem nada a ver com essa frase. Então, quando isso ocorre, nós temos que abrir os olhos, abrir o nosso coração. Estas são as gerações de Jacó. Iosef, tendo 17 anos, estava alimentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com as filhas de Bilhá. Israel amou a Iosef. Por que não foi Jacó que amou Iosef? Foi Israel que amou Iosef. O que isso quer dizer? Agora aqui a gente entra num aspecto profético. Ora, Israel amou a Iosef mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice. E ele lhe fez um casaco de muitas cores. Então, quando fala que Israel amou Iosef, a gente tem que entender uma coisa. Quando a Torá fala de Jacó, é Jacó com as 4 esposas e todos os filhos gerados dentro dessa família. É o homem Jacó. Quando fala Israel, fala do homem sacerdote. Não está falando do homem marido das 4 esposas com seus filhos. Então aqui já é o... Ora, Israel amou Iosef. E a paraxá começa no verso 2. Essas são as gerações de Jacó. Mas no verso 3, ele não é chamado de Jacó, ele é chamado de Israel. E ele constrói, ele fabrica uma túnica para Iosef. Agora, qual a importância de uma túnica? Vocês lembram quando Adão peca? Para que ele pudesse sair honrado lá do Éden, para que ele fosse honrado, o que o Eterno fez para ele? Fez uma túnica. Agora que a gente vê novamente uma túnica sendo feita para honrar, sinal de honra. E o que significa uma túnica de muitas cores? Significa uma construção, não vou nem falar fabricação ou confeccionamento. Uma construção de uma vestimenta de um rei de todas as nações. O que o profeta, o que o sacerdote Israel estava falando aqui com essa túnica? Esse que vai ser o rei das nações. E o que é o rei das nações? Que vai ganhar aqui? Mashiach. Falando de Mashiach. Mas se eu ler o texto superficialmente, eu vou encontrar todas essas informações? Claro que não. Nunca. Isso é para a esposa. Baruch Hashem? Sim. É porque o próprio Yosef ele já representa o Mashiach ben Yosef. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não podiam falar bem com ele. Olha o ciúme. Olha a disputa. Olha a diferenciação. Um pai, uma mãe, ele nunca ama os seus filhos igual. Eu amo todos os meus filhos. Claro que amo. Mas não amam da mesma forma. Mas a Leila até conversou muito sobre essa questão de polo da essência, né? Que cada um de nós temos. E os pais eles conseguem ver, né? Só que protege. Pai e mãe protege demais os filhos. Passa a mão na cabeça. É um defeito dos pais e das mães. Né? E ele amava e eles o odiavam. Então, nós temos aqui um cenário intrigante, em que tem vários irmãos unidos e um irmão que os outros tudo rejeitam. Tudo rejeita. E ele de tudo não era ruim, ele de tudo não era mal, ele de tudo não era um mau irmão, porque ele também participava das coisas, ele ajudava e tal, mas ele era o reizinho da casa, era o 11º que era considerado o primogênito. Não dá para aceitar isso. Eles não aceitavam isso. Não tem como. Como é que o 11º filho é o primogênito? E um dia Yosef, ele sonhou um sonho. E o faraó também teve sonhos. Então agora a gente vai pular para o nosso comentário, para a nossa paraxá ela não ficar muito longa, né?
Eu espero que vocês tenham lido. Quem não leu, leia. É a história em que Yosef ele é vendido como escravo ao Egito. Ele é dado como morto. Então, é uma história que você tem que ler. Resumo da Paraxá. Nesta Paraxá, a Torá faz questão de falar de Yosef e de como os olhos de Jacó eram favoráveis a ele. E Jacó amava Yosef. Os olhos de Jacó eram favoráveis a Yosef. Os olhos de Isaac eram favoráveis a Jacó ou eram a Esaú? Ruim. Isaac estava com a vista ruim, estava com as vistas escuras. E ele dava mais atenção para Esaú do que para Jacó. Agora que nós temos Jacó com as vistas boas, dando mais atenção para Yosef. E Isaac, ele errou, né? Porque o filho que ia seguir Torá mais era Jacó, ele achava que era Isaac. Mas aqui, o filho que mais seguiu Torá foi justamente Yosef. E, nesse caso, Jacó, ele acertou no filho, né? Nós, pais e mães, nós temos, a gente comete os erros, né? Mas aqui no caso, Jacó foi ótimo, ele acertou. Ele sabia que esse filho daria bons frutos. Baruch Hashem. Todos os filhos de Jacó eram filhos maravilhosos, eram irmãos unidos e cada um cuidava do outro como cuidava de si mesmo. Mas eles não conseguiam cuidar de Yosef, que era cuidado por Jacó. Então, quando o pai começa a proteger um filho demais, o outro irmão, ou a outra irmã, a família ali, ela para de cuidar daquele irmão, porque gera ciúme, gera disputa. Então, isso é um erro dos pais. Começa a proteger um demais, a fazer demais para um. O outro irmão, não, então eu não vou cuidar dele, não, porque o meu pai e a minha mãe cuidam demais, então eu não vou cuidar. Não vou cuidar. E é o que acontecia. Yosef, ele era separado por conta dos cuidados excessivos que Jacó tinha com ele. Os filhos de Jacó tinham a promessa de receber a terra por herança. Os filhos no plural. Todos eles. Eles tinham a promessa de receber a terra por herança. Não foi assim que foi falado? Que a descendência de Abraham, Isaac e Jacó recebiam a terra por herança? Será que a descendência era só Yosef? Claro que não, eram todos. Os filhos de Jacó tinham a promessa de receber a terra por herança, mas pelo tratamento que Jacó dava a Yosef, parecia que ele seria o único herdeiro. Isso era o que parecia. Parece que meu pai, Jacó, vai dar tudo só para Yosef. A gente não pode ficar... A gente vai ficar sem nada. Nem um pedacinho da terra, vamos perder tudo. Ele vai mandar na gente. Uma roupa criada para vestir um rei. A túnica que Jacó criou uma túnica feita de diversas cores. Isso era um simbolismo que representava a antecipação da herança ao rei Mashiach. Mas como Yosef poderia, além de estar na preferência de Jacó como primogênito, ainda ser ungido rei sobre seus irmãos? Era o medo deles, né? Era de que Yosef fosse ungido rei sobre eles. Além disso, ele era filho da esposa amada. Yosef era filho de Rachel. E quando Rachel morreu, o pai se dedicou mais a esse filho. O sentimento de injustiça em relação à primogenitura despertou inveja em seus irmãos, principalmente nos filhos de Leia, irmã de Rachel. Então eles sentiram uma injustiça da parte do pai por estar prometendo a herança para Yosef. Pelo menos isso era o que eles ficavam pensando. Quando Yosef conta 2 de seus sonhos, ele era colocado como superior aos seus irmãos. Então ele tem sonhos, e quando ele conta o sonho, no sonho ele é como superior. Eles só podiam pensar na terrível injustiça que estava sendo cometida contra o mérito deles. Afinal, eles faziam tudo à altura do merecimento incondicional para receberem todos os benefícios de justos. Ou seja, eles honravam o pai, as mães, eles se tratavam ali como irmãos, eles trabalhavam muito.
Então eles faziam tudo para ser meritórios da justiça e serem tratados como justos pelo pai. Mas o pai, no pensamento dele, estava sendo justo? Não estava sendo justo. A primeira vez que Yosef, ele contou um sonho, foi uma colheita de trigo no campo. Ele relata que os feixes de trigo de seus irmãos eram pequenos e os dele eram grandes. Então ele chega e fala, eu tive um sonho e nesses sonhos vocês tinham feixes de trigos em suas mãos, porém os feixes de trigo de vocês eram pequenos, mas o meu era grande. Olha que cabrinha mais petulante. Tudo dele é melhor do que o nosso. Até os sonhos dele é melhor do que os nossos. E ele sonha com a gente e ele ainda é melhor do que a gente até no sonho dele. Na segunda vez, Yosef falou do sol, da lua e de 11 estrelas. Significava que seus irmãos se curvavam a ele. Isso foi a gota d'água. Mais um sonho. E até nesse sonho de novo, ele continua sendo... Ele é o cara que todo mundo se prostra a ele. Acendeu o pavio. O trabalho de Yosef era vigiar seus irmãos, ser os olhos de Jacó, que naquele dia cuidava do rebanho em uma região longe de casa. Quando eles o avistaram, planejaram matá-lo. Mas Reuven, o mais sensato, adverte para não matarem. Então o plano dos irmãos muda e eles decidem vender Yosef como escravo. Então molham a túnica colorida de Yosef em sangue e afirmam que Yosef foi morto por uma besta. Plano perfeito. Plano perfeito. Não tem como dar errado. Some com Yosef. Morreu. Agora a bênção da primogenitura volta para nós. Passa o sangue. Shabbat shalom. Agora, as injustiças do meu pai não vai ter mais. Porque meu pai só beneficiava ele. Agora todo mundo vai ser beneficiado. Problema resolvido, justiça feita. Ok. E não matar ninguém. E não, pecado de assassinato, o Reuven livra eles. Reuven livra eles desse pecado de assassinato. E ele foi morto por uma besta. O pai, ele envia Yosef para vigiar os irmãos e morre. Agora, como é que ficava a cabeça de um pai? Ele manda o filho vigiar os irmãos e de repente recebe a notícia que aquele que ele enviou, que ele ordenou que fosse, por responsabilidade dele, decisão dele, agora está morto. Imagina o sentimento de Jacó. O arrependimento de perder um filho dessa forma. Oh, fui eu que enviei meu filho para morrer. A culpa foi minha. Imagina o coração desse pai. Que tortura. Tortura. Tinha perdido a esposa, já tinha perdido a esposa. Tudo que Jacó ganhava, ele perdia. Ele tinha lutado com um anjo para atravessar. Tudo dele ele perdia. Nada que ele queria, ele ficava com ele. Tudo ele perdeu. Se você pegar tudo em que ele conquistava, que ele ganhava, ele comprou a bênção da primogenitura, aí ficou para ele, né? Quanto tempo durou essa bênção na mão? Pouco tempo. Então tudo ele ganhava, mas ele perdia. E perde Yosef, o filho primogênito de Rachel, a amada. O pai ficou arrasado e sentindo culpado de tudo que aconteceu com Jacó. Esse foi o pior golpe de todos. Mas, como sempre, todas as maldades contra Jacó se tornavam em bênçãos no final. Tudo que Jacó perdia, todas as maldades e maldições e coisa errada e coisa ruim que acontecia com ele, depois se transformavam em bênção. Ah, irmão, mas ele perdeu Raquel. Perdeu Raquel. Para que serve a ressurreição? Para que serve o mundo vindouro? Porque Jacó, ele era um homem que ele guardava tesouros para o mundo vindouro e não para esse mundo aqui. Por isso que as coisas não ficavam na mão dele. Você vai conquistar algo nesse mundo e vai ficar com você na eternidade ou vai ficar nesse mundo aqui? Na eternidade. Não, as coisas que você conquistar para esse mundo aqui vai ficar aqui. Ué. Dinheiro, você vai levar dinheiro? Não vai. Você pode ter fazenda, carro, ouro, prata, diamante, o que for. Vai ficar aqui, não adianta. Isso não é para a eternidade. Baruch Hashem. Então, as coisas que Jacó ganhava,
Para o mundo presente, ele perdia, mas para o mundo vindouro, permanecia. Rahel morreu de carne e osso, mas ela morreu de fato. Então ele perdeu ela? Não. Ele não perdeu ela. Então o justo, o justo tem essa consciência, que as coisas que ele adquire, se for para esse mundo aqui, pode ser que não fique muito tempo com ele, porque quando o Eterno ele levanta um justo, é para ele conquistar o mundo vindouro ou esse mundo aqui? Quem deseja conquistar esse mundo aqui são os homens, são os povos, eles é que querem conquistar o mundo. Israel não tem essa pretensão de dominar o mundo igual as nações têm. Baruch Hashem. Finalmente, os 10 irmãos tiveram paz, porque ele tinha 11, né? Mas desses 11, segundo os nossos estudos, 10 ficaram culpados. Que é Benjamim, ainda ficou de fora. Finalmente, os 10 irmãos tiveram paz. A justiça que eles tanto acreditavam, segundo a ideia da cabeça deles, estava sendo cumprida exatamente sob a devida medida justa. Então eles acharam que justiça foi feita. Yosef, de fato, não era primogênito. Ele era primogênito? Hã? Não. De Rahel, né? Mas de ser o primeiro filho, ele não é o primeiro filho. Yosef, de fato, não era primogênito. Havia 10 na frente dele. Havia quantos? 10. E esse 10 é muito importante, viu? Havia 10 na frente dele. E Yaakov, como sempre, praticando atitudes fora da moral humana. O comportamento de Yaakov sempre era imoral, olhando pela visão humana. Imagina... Não. Imagina, por exemplo, o cara vai lá, o irmão chega morrendo de fome, ele está fazendo um pratinho de lentilha, que é muito baratinho, a lentilha, e ele vai comprar uma coisa caríssima, a bênção da primogenitura. Ele não passou a perna? Foi justo isso? É a mesma coisa que Yaakov fez com... Ele pagou um prato de lentilha por todas as riquezas materiais, rebanhos, tecidos, toda a riqueza que Yitzhak tinha, ele trocou por uma bênção da primogenitura, por um prato de lentilha. O que Yaakov fez que convenceu Esaú? Que convenceu Esaú? Enganou. Isso aí é moralmente correto? É íntegro fazer isso? Não, ele tem que dar comida a quem tivesse com fome. Então, a atitude de Yaakov, ela foi íntegra? Foi moralmente correta? Não, não foi. Mas a ideia veio de onde? Quem foi a cabeça da ideia? Quem estava por trás dele? A mãe dele, a mulher. Sempre a mulher. Viu, Rodrigo? Sempre a mulher. Sempre a mulher. Mas escuta a mulher, é bom a gente ouvir as mulheres. Sempre a mulher. Ele não foi 100% culpado, não. Não, lógico que não. A porcentagem é culpa de Esaú não fica. Não, Esaú não estava nem para a herança que Yitzhak tinha para dar para ele. Mas ele estava de olho na herança material desse mundo aqui. Yaakov estava de olho na herança espiritual. E se a herança espiritual fosse passada para Esaú e ele deixasse aquilo se perder? Nossa. Aí todo mundo estava enrolado. O prejuízo ia ser mundial. Mas o ato insensato e imoral de Yaakov nos trouxe bênçãos. Nos trouxe lucro. Mas só porque ele consertou mais rapidamente. Mas é o que acontece. E toda maldição tem que ter o tikkun depois. Mas aí, quem é que quer pagar o preço? Porque se você fala assim, não, tudo bem, Eterno, pode até me usar nas coisas erradas, eu quero ver quem quer pagar o preço. Chamar o cara de herói é bonito. Nossa, Yaakov foi um herói. O pai de Israel, o pai do povo de Israel. Mas vai lá na pele dele um pouquinho. Chamar o cara de herói é fácil. Eu quero ver você saber o que ele passou. Aí é que é difícil. Mas você sabe qual é o problema? É que o ponto de vista que a gente tem, quando a gente lê uma história dessa, a gente começa a pegar um pouco mais a fundo, é que aquilo ali vale muito mais, tem muito mais coisa.
Mas só que Jacob foi julgado por Esav. E eles passaram anos se odiando. Jacob não odiava. Não, Jacob não odiava. Mas assim, O diabo era Esaú. a inimizade ela foi feita, né? Houve separação, né? Houve separação, houve consequências. Houve consequências. Yosef de fato não era primogênito, havia 10 na frente dele. E Jacob, como sempre, praticando atitudes fora da moral humana, porque ele considerar Yosef como primogênito, como rei, levou os seus outros filhos a fazerem o que fizeram com Yosef. Se Jacob não tivesse esse comportamento com Yosef, talvez Yosef não tinha passado por isso. Mas o comportamento imoral, porque ele considerava o 11º como primogênito, isso não está correto, está errado. Isso levou com que eles tivessem inveja e com o tempo eles tentou matar ele. Eles quase mataram ele. De quem que é essa responsabilidade? É de Yosef ou é de Jacob? É de Jacob. A humanidade, todos os seres humanos, ele tem a impressão de que aquilo que é fácil da mente alcançar com razão é a verdade. Mas se você consegue captar e entender a sua maneira, aí pelo fato de você captar e entender, você achar razão naquilo, você considera aquilo como verdadeiro. Então se você pegar 10 pessoas e você contar uma história complexa, que tem a ver com o emocional de cada um, por exemplo, cada um vai ter uma opinião diferenciada do outro. Cada um vai ter uma ideia. E a cova aqui estava certo? Olhando assim como humano? Não. É a primeira coisa. Mas e quando você começa a olhar com outros olhos, aí você vê que Esav foi beneficiado. Porque quando você estuda a história dos resultados das atitudes de Jacó contra Esav, Esav foi muito beneficiado. Aí depois os profetas lá na frente começam a falar das peias que Esav vai levar para ele se rebaixar e para ele aceitar as bênçãos de Jacó, não as brigas de Jacó. Os profetas vão falar isso depois. Inclusive Esav, que hoje é nosso inimigo, vai virar nosso amigo e nosso protetor. O que Jacó fez contra Esav se reverteu em bênçãos para Esav. Se Esav tivesse recebido a bênção da primogenitura, é igual a muitos filhos. Quantos filhos recebem a herança do pai, ou são mais beneficiados que outros filhos, e destrói, acaba, e não aproveita nada, e quando o pai falta, não tem mais nada? Quantos filhos que são assim? Não utiliza a família inteira, né? Prejudica a família inteira. Pode ser que se Esav tivesse recebido, ele tinha feito isso. A humanidade tem a impressão de que aquilo que é fácil da mente alcançar como razão é a verdade. Mas para Elohim não é assim. Ele é o Kadosh. Ele, o Kadosh, não é homem. Então tudo que nós ouvimos, o Eterno também ouve. Ele sabe, só que a visão do Eterno é perfeita. A nossa não é perfeita. A maneira que pensamos ou captamos tudo que acontece à nossa volta não produz ou retrata a realidade. Apenas opinião. A realidade de Yosef, a de Jacó e dos irmãos, à frente dele, eram totalmente diferentes e contraditórias. Jacó tinha uma visão, ele via as coisas de uma forma, Yosef via de outra maneira e os irmãos via de outra maneira. Jacó, naquela fase da vida, buscava ter paz. Foram 34 anos fugindo de Esav e da escravidão de Labã. Só que essa paz estava longe de acontecer. Outra vez, outro problema surge. O descanso é revertido em luto. Jacó agora vai passar mais alguns anos sofrendo pela morte de Yosef. E ainda teria que morar no Egito como estrangeiro. Tudo que Jacó desejou, perdeu. O filho mais desejado que ele queria ter era com quem? Raquel. Perdeu. Parece que Elohim não gosta de deixar um justo sem atividade neste mundo. A hora que Jacó fala assim, não, agora eu vou quietar um pouco, eu vou descansar um pouco. Elohim fala, justo meu não fica assim não, vai trabalhar sim, senhor. Não, mas não, você vai trabalhar. Então Elohim não gosta de deixar um justo sem atividades.
Embora Jacó garantiu o seu prêmio no mundo vindouro. Ou seja, só as coisinhas que Jacó já tinha feito já garantiu ele no mundo vindouro. O sonho de Yosef em relação a seus irmãos referia-se ao mundo vindouro ou ao mundo presente? Quem entendeu isso? Seus irmãos não entenderam. Os sonhos de Yosef, eles estavam relacionados aos acontecimentos, aos prêmios, aos galardões, né, como o pessoal fala, e aos méritos no mundo vindouro. E os irmãos achavam que ia ser nesse mundo, ou seja, esse tal de Yosef vai pegar tudo da gente. Só que no mundo vindouro, Yosef, assim como eles, eram gigantes, eram gadolim, eram grandes no reino do céu. Mas eles estavam preocupados com o mundo presente. E como que resolve as coisas no mundo presente? Vamos matar ele que a gente resolve tudo. E Yosef disse, eu serei governante sobre vocês. Jacó, nosso pai, Jacó foi até a casa de seu tio Labão para casar com Rahel, minha mãe. Eu sou o primogênito de Rahel. O direito de primogenitura é meu. Elohim escolheu assim. O que Jacó disse? O meu pai, Jacó, quando ele saiu da casa dele, lá que ele fugiu de Esav, ele foi atrás de Rahel para me ter como filho primogênito. Então, eu tenho que ser, lógico, primogênito. Olha o argumento de Yosef. Qual mulher que Jacó amava? Aquela. Quando ela morreu, ele ficou muito triste, ficou. Então, ele tinha um argumento ótimo, irrefutável. Mas você não é primogênito. Da Rahel eu sou sim. Ninguém pode falar que eu não sou. Eu posso não ser das suas mães, porque aí tem outros primogênitos aí. Mas eu sou o primogênito da Rahel, a mulher que Jacó ama. E o que a Torá fala? Se o homem tem uma esposa amada e uma odiada. E tem um filho com a odiada e um filho com a amada. Como é que deve ser o tratamento de bênçãos e de primogenitura para eles? Se o primogênito for da odiada, ele tem que ser o primogênito. Isso. Não é isso que está na Torá? E Yosef estava desafiando isso aí. Nesse caso, eu acho Léa era a... Odiada. Mas a Torá fala que mesmo sendo odiada, se for primogênito, tem que ser honrado. Essa era a opinião dos irmãos de Yosef. Mas a de seus irmãos era outra opinião. Agora eu pergunto aqui, qual que era a opinião de Elohim na vida de Jacó? Jacó era para ser primogênito? Era a opinião de Elohim? Era. Ele aceitou? Mas por que o Eterno então deixou que Esaú nascesse primeiro? Mas foi o Eterno que permitiu. Não foi? Ou as crianças já tinham cabeça para escolher quem nascer? Vamos tirar para o Ibo, quem nasce primeiro? Não. Se nasceu porque foi o Eterno que... Então, determinado de todas essas palavras que está falando, eu acredito que o Eterno já desenha a vida da pessoa. Não predestina, porque nós temos as 1001 opções de cada situação. É nós que escolhemos. Só que nós temos todas as opções na nossa frente, a cada passo que a gente dá. E o Eterno ele não te obriga a fazer o que ele predestina, que o pessoal fala, né? Predestinação. Não. Mas qualquer um que você escolher, ele sabe. E ele atua. Livre-arbítrio. Os fatos da morte de Yosef eram a realidade? O que aconteceu na morte de Yosef era real? Ele morreu? Não. Então isso não era real. Então os fatos que os irmãos relataram ao pai eram verdadeiros? Nitidamente falsos. Mas como é que Jacó saberia que era falso? Cadê o corpo? Cadê a vida? Olha o sangue aqui. Eu mandei o meu filho e ele sumiu, ele morreu. E eles falaram que ele deve ter morrido. Mostraram muita evidência. Tinha muita evidência. Os fatos da morte de Yosef eram a realidade? Era.
foi tido como. Isso foi aceito. Tinha tudo, tinha todas as evidências e fatos. Tinha tudo. Como falar que não era aquilo? O que eles descreveram a Yaakov não eram os fatos reais. Eles disseram que talvez um animal matou Yosef. Mas esse não era o fato ocorrido. Mas para Yaakov, que ouviu, isso era a verdade. E mesmo que ele não aceitasse a tragédia, mas foi o que ele ouviu. E isso gerou uma realidade em seu coração. Uma verdade impossível de negar. Como é que podia negar aquilo ali? Yosef foi morto por um animal. Tinha até a túnica com sangue de Yosef. Uma verdade indiscutível. Provas irrefutáveis de uma verdade, segundo a narrativa de seus filhos. Não era um estranho que falou aquilo. Não era uma pessoa desconhecida. Não era pessoas que não conheciam a história deles. Eram os próprios filhos de Jacob. Os relatos, as provas, as circunstâncias, tudo ligado numa única verdade incontestável. O jeito era viver o luto e foi o que Jacob fez, diante dos fatos descritos por palavras. No mundo vindouro, não funcionará como no mundo presente. Não será possível desconectar um fato do passado nem do futuro com o presente. Então, quando alguém contar algo, será impossível descrever equivocadamente, será impossível mentir. E quem ouvir só terá a opção de ouvir a verdade. No mundo vindouro não funcionará como no mundo presente. Não será possível desconectar um fato do passado nem do futuro com o presente. Então, quando alguém contar algo, será impossível descrever equivocadamente. E quem ouvir só terá a opção de ouvir a verdade. A razão e opinião própria não vai interferir na verdade. Só a realidade poderá ser vista, ouvida, vivida e relatada. No mundo vindouro não existem versões de fatos nem pontos de vista, mas apenas a verdade, para quem fala e para quem ouve. A Torá está tentando ensinar, através da história de Jacob, que para se chegar à realidade, para a gente chegar numa realidade, nem os erros que nós cometemos, eles nos impedem de chegar numa realidade. Quando a gente usa realidade, a gente quer dizer numa verdade, em algo que é real, algo que é verdadeiro. Por exemplo, era real que Yosef morreu morto por animal, conforme os fatos e as provas falavam? Não eram. Não eram. Alguma coisa impediu, por mais que todos os erros de Jacó, os erros dos 10 irmãos e a esposa de Potifar, todos esses erros impediram de que Jacó chegasse na verdade, chegasse em Yosef vivinho. Alguma coisa vai nos impedir de chegar no retorno de Mashiach? Porque Yosef morreu e Yosef ressuscitou. Para Jacó foi assim, porque ele teve luto. Yosef morreu e Yosef ressuscitou. Alguma coisa de errado, algum erro impediu de chegar no Salvador do mundo, lá da época, e Yosef foi o Salvador do mundo. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Algum erro impediu de chegar nessa verdade? Não. Erros não impedem. Todos os erros de Jacob o levaram a cumprir os planos de Elohim. E Jacob errou muito, viu? Todo exibicionismo de Yosef o levou a ser escravo. Todos os erros de Jacob o levaram a cumprir os planos de Elohim. Olha só coisa curiosa. A gente fica doido para acertar as coisas, para a gente poder cumprir os planos do Eterno na nossa vida. Nós queremos fazer tudo certinho, não estar na mentira, e nem para a gente poder cumprir os planos do Eterno. Mas será que é assim que funciona realmente? O Eterno sabe que você vai errar. Ele sabe que você vai cometer erro. Ele sabe que você vai tropeçar nos seus próprios pés e nos pés dos outros. Você vai cair nas armadilhas dos outros, nas suas. E mesmo assim, os planos dele em você vão se cumprir.
Algum erro de Jacó fez o plano do Eterno não se cumprir? Não. Tudo se cumpriu. Mas o exibicionismo de Yosef o levou a ser escravo. Ele se exibia que seria rei, não era? Mas ele foi transformado em quê? Escravo. Está vendo como é que a vida é? Então a gente faz essa comparação aqui dos erros de Jacó e dos erros de Yosef. Os erros de Jacó também o fizeram ser escravo de Labão. Então é bom a gente cometer erros para cumprir a vontade do Eterno? Vamos, já que chega lá, vamos cumprir erro, vamos meter o pé na jaca, vamos fazer tudo errado. É bom fazer isso? Não é bom não, lógico que não. Mas no fim de tudo, não são as nossas vontades que geram a verdade, mas as vontades de Elohim. Não adiantou Yosef ser o filho preferido, nem os irmãos o venderem como escravo no Egito. Nenhum deles venceram. Elohim venceu. Quem venceu foi o Eterno. Não foi Yosef ser o preferido de Jacó. Não foi os irmãos ter mentido, ter enganado. Quem venceu aqui? O Eterno. Então, irmãos, não adianta a gente se destruir, a gente querer ser melhor uns do que os outros, a gente quer ter vantagem sobre os outros. Isso não adianta nada. Nada. Adiantou a vantagem de ser 10 contra 1 e jogar ele no poço? A missão de cada um vai ser cumprida, né? Cada um vai ser cumprida. Ou errando ou acertando. Mas só que errando é mais dolorido. Você perde muito nessa caminhada errando. O bom é fazer tudo certo. Baruch Hashem. E Elohim sempre vence, viu? E vem, a palavra Israel vem dessa frase. Elohim venceu. Yah é o príncipe poderoso e aquele que luta com o Eterno e prevalece. O justo, ele mantém sua mente conectada ao mundo vindouro. O justo, ele não mantém a sua mente conectada no mundo presente. O justo mantém sua mente conectada ao mundo vindouro. Ele é um arrebatado. Isso é o que a Escritura chama de arrebatamento. É quando você, estando aqui, a sua alma, a sua mente já faz parte do mundo vindouro. Isso é arrebatamento. Isso é que é. Não se prende às regras. O justo mantém sua mente conectada ao mundo vindouro e não se prende às regras humanas, regras dos caídos. Não se dobra às regras do mundo presente, porque elas estão abaixo da Torá que pertence ao mundo vindouro. A Torá pertence a qual mundo? Mundo vindouro. E os juízos humanos, as regras humanas pertencem a qual mundo? O mundo caído, o mundo presente. Enquanto o justo mantém a sua mente no mundo vindouro, o juiz mantém a sua mente no mundo caído, no mundo presente. Os irmãos de Yosef planejaram matá-lo. Depois, o venderam como escravo. Como escravo, Yosef prosperou. E quando sua vida começou a melhorar, ele foi acusado de estupro e levado à prisão. Olha que azarento, hein? É a realidade do mundo presente. Babilônia, Egito, Babilônia, Grécia, Roma, reino dos homens. Contra a realidade do mundo vindouro, o reino de Elohim.